Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, a Igreja da Comunidade. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o nosso convidado de honra, que já estamos juntos aí há muito tempo e agora estamos finalizando o nosso guia de estudos maravilhoso, o Evangelho, sob a perspectiva de Marcos. Marcos, que foi o evangelista que escreveu a história mais curta, mas embora seja curta, ela trouxe para a gente grandes e importantes lições. Muito obrigado pela sua companhia ao longo desses meses e hoje nós vamos fechar com chave de ouro. Mas para isso, eu quero pedir a você, já curte, comenta, escreve de onde você está assistindo, faça também o seu pedido de oração para que possamos estar orando juntos com você. E também compartilhe esse material com todos os seus grupos nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam abençoadas e outros que não conhecem também tenham a alegria de ter no coração a esperança que eu e você temos da breve volta de Jesus. Tem aqui comigo dois amigos que já estiveram comigo na semana passada e é uma alegria recebê-los de novo. E hoje a gente está todo mundo de amarelo. Olha, vocês estão vendo que eu consegui influenciar as pessoas, que eu uso essa camisa todo dia do podcast. É meu uniforme, Caleb, nós somos Caleb. Amigos, vocês já estiveram semana passada, mas se apresentem de novo, por favor. Sou Salomão Sarmento, pastor aqui da igreja de Sobradinho, do distrito de Sobradinho. São 4 igrejas e um grupo, e eu tenho um grande prazer de estar aqui com você mais uma vez, e com todo esse pessoal que está nos assistindo, aqueles que prestigiam esse programa. Obrigado, pastor Salomão. Pastor Luan? Meu nome é Luan Lucas, eu sou obreiro bíblico aqui do distrito de Sobradinho e tenho aqui o privilégio de poder estar aqui mais uma vez aqui com vocês, o amigo Wellington e o meu amigo pastor e mentor Salomão. Pastor Luan, ore para nós para iniciarmos o estudo, por favor. Santo Deus Criador, te damos graças por estarmos aqui na tua presença, para podermos estudar mais uma vez aquilo que o Senhor colocou sob nossos cuidados, essa lição aqui, finalizando ela. E pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes, a mente das pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, que possamos aprender, que o Senhor seja o nosso professor, através do Espírito Santo. É nosso pedido em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, que privilégio esse nosso ter tido uma lição tão gostosa como essa, né? Às vezes, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão rica que permite que você estude por tema, que você estude por ordem cronológica e também permite que você estude a história pela perspectiva do autor. Esse trimestre a gente teve essa alegria. Quantas lições, né, pastor Salomão? Quantas lições maravilhosas. Nessa perspectiva do autor, você veja o livro de Mateus. Mateus escreveu pensando em provar que Jesus Cristo era o filho da tribo de Davi. Era filho de Davi, era aquele prometido. Então já começa com a genealogia. Aí a gente vai para Lucas, e Lucas fala da universalidade da salvação de Jesus Cristo. Olha, ele veio buscar e salvar o perdido. Vamos para João, e João começa voando alto. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E Marcos, ele dá uma ênfase aos milagres de Jesus Cristo. E em Marcos há um segredo. E esse segredo foi revelado claramente nessas 2 últimas lições. Nessa lição aqui também, mostrando qual é esse segredo. Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Ele vai voltar. Que lindo, hein? Pastor Luan, o que essa lição aí ao longo desse trimestre guia de estudos impressionou você sobre essa perspectiva de Marcos? Dos milagres que Jesus fez, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Sofreu, viveu, morreu por nós, ressuscitou e tem a grande comissão ainda no final do livro de Marcos, de irmos a todo mundo e pregar esse evangelho sobre esse Deus maravilhoso que muito em breve voltará. Eu confesso a vocês que enquanto estudava o nosso guia de estudos ao longo desse trimestre, parece que eu estava ali em algum lugar olhando as cenas, vivendo, ouvindo, sentindo, percebendo vários milagres de Cristo. E como é bom a gente poder entrar e viver a história, né, amados? É
muito gratificante. Semana passada nós falamos sobre o momento do julgamento, falso julgamento de Cristo, a falsa condenação e a sua entrega no Calvário. Lições importantes. Terminamos com José de Arimateia, que é citado apenas aquela vez no Evangelho, pedindo o corpo de Cristo a Pilatos, envolvendo e levando para sepultá-lo em uma pedra, em uma rocha que foi escavada, né, um túmulo naquela rocha. E agora a gente vai falar exatamente sobre esse período que Cristo passa descansando ali na sua morte e a sua gloriosa ressurreição. O verso para memorizar, amigos, está em capítulo 16 de Marcos, o verso 6, que diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Quantas afirmações, quanto poder existe nesse verso, amigos. Eu já quero aí que vocês comecem falando sobre... Ou vocês querem falar mais na frente, quando as mulheres vão encontrar esse personagem espiritual lá dentro do túmulo? Eu vou falar um pouquinho antes. Fala. Olha, aqui foi um final de semana sombrio, não foi? Foi. A gente viu um final de semana sombrio. Por quê? Porque ali todas as pessoas, várias pessoas confirmaram a morte de Jesus Cristo. Houve uma confirmação. Tem gente que diz assim, Jesus não morreu, e Jesus morreu. Houve uma confirmação. Foi confirmada pelos romanos. Vocês acham que os romanos iriam matar de uma morte leve? Ou seja, não mataria? De jeito nenhum. Eles até procuraram confirmar se Jesus estava morto, enfiando a lança para ver o que é que escorria ali. Começou a escorrer água misturada com sangue, Jesus estava morto. Foi uma confirmação. Tiraram Jesus Cristo do madeiro e aí vão e vem José de Arimateia, leva Jesus para a pedra, para a gruta, né? A pedra é fechada, lacrada, e aí as mulheres presenciaram a morte de Jesus Cristo. Então há confirmações. Quantas testemunhas a gente precisa para confirmar, para declarar uma veracidade de alguma coisa? Tantas testemunhas presenciaram Jesus Cristo. E aí a Bíblia fala que o final de semana sombrio, ele não foi sombrio à vista de Deus, porque a vista de Deus era para a salvação da humanidade. E aí é que vem aqui, não tenham medo. Vocês procuram quem? A quem vocês procuram? Jesus? Nazareno. Ele não está aqui, já ressuscitou. Quando a gente vê essa cena, a gente para pensar, né? Um anjo aparecer. Hoje a gente fica clamando que um anjo apareça, né? Ou ele queria ver um anjo. Eu vou ter ainda a oportunidade para contar aqui a experiência minha em relação a anjo. Mas a gente clama para um anjo aparecer. E ali o anjo apareceu. E vocês acham que as mulheres estavam tão ligadas ao anjo? Não. Elas procuravam quem? Jesus Nazareno. Então foi uma experiência maravilhosa na vida daquelas mulheres, mas elas declararam por essa procura dela e pelo anjo dá para ela a resposta de que Jesus é o número 1 e deve ser o número 1 em nossa vida. Pastor Salomão, que rico o seu comentário. Enquanto ele falava ali, pastor Luan, eu estou pensando aqui assim, elas se assustaram, né? Porque olharam um túmulo aberto. E aí o anjo fala assim, não tenham medo. Pode entrar aqui para ver. Então assim, elas iam na expectativa ali de ter que fazer todas aquelas honrarias do embalsamento de Cristo, mas se deparam com uma cena completamente diferente. Deus surpreendendo a cada momento, né, amado? Amém.
E é interessante aqui, esse verso ainda falando sobre como ele é forte, 3 pontos, né? Não tenha medo, morreu, mas ressuscitou. E interessante que várias vezes Cristo no ministério dele, ele falava, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, morra, mas ao terceiro dia ressuscite. Cristo falou várias e várias vezes que isso iria acontecer, e ainda assim, pela dureza do coração, por não compreender as palavras, as pessoas não entenderam. Então, assim, elas tiveram que ver com medo, de certa maneira, ao vivo ali, para perceber que as palavras que Cristo falou que iriam acontecer, de fato aconteceriam. E de fato aconteceram. Ele ressuscitou. Mas agora você imagina a angústia de você... alguma vez você já procurou alguma coisa e não achou? Já. Como é que você fica? Fica angustiado. Você fica meio tenso. Eu lembro uma vez, eu estava procurando, era até um livro para eu fazer um sermão. E eu falei, amor, esse livro dessa cor fininho, onde é que tá? Eu já procurei em todos os lugares, eu não achei. E aí, amor, só tem um lugar que o livro pode estar, na prateleira. E eu procurei de cima para baixo, de baixo para cima, eu não achei. Eu falei, eu tinha que montar um sermão para o dia seguinte num capítulo daquele livro. Eu falei assim, Deus, eu parei e orei. E eu falei, Deus, eu preciso achar esse livro para montar uma mensagem, né? Um alimento para suas ovelhas, Deus, daquela história toda, né? Me ajuda. E aí eu fui lá, procurei e achei. E aí na mesma hora eu fiquei super aliviado. Eu mandei uma mensagem para minha esposa, amor, olha só o que aconteceu. Eu não encontrei o livro, eu orei e fui procurar e achei. Aí eu achando que a mulher ia falar, amém, né, Deus. Aí a minha esposa, só com a ajuda de Deus mesmo para você achar as coisas dentro de casa. Então, é assim, a gente se angustia quando não encontra o que a gente procura. Mas Deus, ele vai lá e consola o nosso coração. E foi isso que Deus fez ali, naquela cena ali, naquele momento do túmulo vazio. Queridos, existem muitas histórias que só um evangelista conta, ou 2, ou 3. Mas, especificamente, esse momento, todos os 4 evangelhos narram a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Isso mostra a importância desse evento e como ela foi uma verdade para todos eles, né, pastor Salomão? É verdade. Quando a Bíblia, os evangelhos, eles falam algumas narrativas, algumas ações, alguns acontecimentos e outros não, isso prova a veracidade da Bíblia, porque senão seria cópia, um copiando do outro, cada um escreveu segundo a sua visão. Mas esses pontos da morte, da ressurreição e do Jesus vivo após a sua morte, todos eles narram, pelo fato de ser importante. Quando Jesus morreu, as mulheres, elas foram, elas estavam preocupadas. Por quê? Porque elas precisavam embalsamar o corpo de Jesus Cristo. Era uma prática daquela época, talvez poderíamos dizer, por um lado seria o formol de hoje em dia, né, para conservar mais, e por outro lado era uma prática espiritual, porque ungiam também com azeite de oliva, ou óleo, e ali representava aquela unção, o Espírito Santo está aqui. Olha, esse homem morreu, mas é um homem de Deus. Então eles tinham essa prática. E era muito importante, mas as mulheres, elas, quando Jesus morreu e foi sepultado, como já era sexta-feira, o dia da preparação, e despontava o sábado, que biblicamente o sábado começa no pôr do sol, e o dia termina no pôr do sol, e já se começa outro dia, elas não puderam ir balsamar o corpo de Cristo. Por quê? Porque senão elas iam transgredir o sábado. E aqui a Bíblia deixa claro, o livro de Marcos deixa claro, que elas, era o dia da preparação, começava o sábado, e elas não puderam ir para fazer algo que era extremamente importante. Mas a obediência a Deus era mais importante ainda. Eu fico pensando na preocupação dessas mulheres, né? Porque Cristo não teve um velório, que era comum naquela época ter um velório.
né? Ter aquele cortejo fúnebre, as pessoas chorando e expressando ali a compaixão, a simpatia pela família. Cristo não teve isso. Acredito que José de Arimateia, com algum dos seus empregados, é que fizeram isso. E as mulheres observavam apenas de longe aonde Cristo estava. Então elas tinham esse desejo de fazer um pouco disso, né, para cumprir o luto. Elas queriam cumprir o luto que é necessário para todos nós diante da perda de alguém. Só que, amados, a gente encontra aqui nessa história algo muito relevante sobre o descanso de Cristo sabático, até mesmo no sepultamento dele, né, na morte dele, e a sua ressurreição no domingo. Nós temos alguns textos no Novo Testamento que falam sobre o primeiro dia da semana, né, que nós conhecemos como domingo. Mas em nenhum desses textos, pastor Luan, nós encontramos a ordem divina de substituir o dia de guarda ou a santificação que Deus deu à raça humana para o sábado. No entanto, nós temos muitos irmãos sinceros em várias denominações que aprenderam dessa forma, né, amigo? Que o domingo é um dia de guarda. E é celebrado exatamente porque o Senhor Jesus ressuscita. Verdade. No entanto, não existe essa característica de santificação especial para o domingo. Como é que a gente pode lidar com isso, amados e para a gente ajudar esses nossos irmãos também nessa compreensão? É verdade que muitos dos cristãos que guardam o domingo, que entendem que na concepção deles do que foi ensinado, do que foi herdado, eles creem que o domingo é o dia santo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas tudo isso se dá por conta de uma compreensão um tanto quanto nebulosa, deturpada do que é a santificação. Porque quando a gente vê em relação à santificação do sábado, e a gente vai lá no livro de Gênesis, lá a gente encontra logo em Gênesis 1 para Gênesis 2 especificamente no começo, lá fala o seguinte, que o Deus, ele descansou no sábado, e aí fala, por Deus ter descansado, o que Deus faz? Ele abençoa e santifica. Então são três coisas. Primeira, Deus ele descansa, depois ele abençoa. A Bíblia fala, por ter descansado, Deus abençoa e santifica. Então, o domingo ele não pode ser um dia santo, independente da ressurreição de Jesus ou não, porque Jesus ele não descansou no domingo. Ele descansou no sábado, na criação. Então, você compreende como que é essa questão? Domingo não pode ser um dia santo, porque Cristo ele não descansou no domingo. Ele descansou no sábado, como obra da criação. E aí depois, após morrer na sexta-feira da paixão, ele descansa no sábado como a obra da redenção. Então, é um descanso na criação e na redenção. Então, isso não podemos inferir a santidade ao domingo por nenhum fator, porque não é bíblico. Se a gente compreender melhor a questão do que torna o sábado um dia santo, a gente vai perceber que não tem razão nenhuma para o domingo ser um dia santificado por conta da ressurreição de Jesus. Pastor Salomão, entendemos que muitos irmãos nossos, talvez você que nos assista agora, realmente foi ensinado desde pequeno sobre guardar domingos e festas. No entanto, a gente olha que Cristo ele não teria como mudar uma lei que ele mesmo criou e que é o reflexo do caráter dele. Como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos a compreenderem, diante de um ensinamento que tiveram a vida toda, mas agora, à luz da palavra e diante do testemunho de Cristo, decidir obedecer o que Cristo demanda, né, amado? Todos nós já passamos por um momento difícil na vida, onde a gente pensa de uma forma, pratica daquela forma e a gente descobre que é diferente daquilo que a gente aprendeu desde criança. O choque, a reação é grande. Agora, a reação pode ser para um dos dois lados. Ou para a pessoa dizer, não quero ver, não quero ouvir, ou para dizer, meu Deus, eu estava fazendo assim tanto tempo.
As pessoas estão sinceras, não é questão de falsidade, não é questão de querer fazer a coisa errada, mas muitas pessoas são enganadas. No ano 321, Constantino, imperador, ele, por questões políticas, ele queria agradar o povo, ele instituiu o domingo como dia de festa, dia de alegria, dia de paz, e isso vem no decorrer do tempo, ecoa no tempo e no espaço. Por quê? Porque hoje as pessoas continuam seguindo uma norma criada em 321. Aí qualquer um pode ir lá na internet, no Google, pesquisar, né, o decreto de Constantino, no ano 321, sobre o domingo. Vai ver na história. E a partir daí, as pessoas começaram a adorar o domingo. E usam como argumentação a ressurreição de Jesus Cristo, quando em nenhum momento na Bíblia é citado que o domingo é o dia do Senhor. O domingo não é o dia de memorial da redenção. Algumas pessoas afirmam que, sendo que Jesus ressuscitou no domingo, ele agora se tornou o memorial da redenção. Não é o memorial da redenção. O memorial da redenção é o batismo. O batismo é o memorial da redenção. É o batismo, a imersão, descer nas águas e ressuscitar para uma nova vida. Isso sim é o memorial. Batismo, ele é a coroa dessa ressurreição de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu, ele foi sepultado, ficou 3 dias na tumba, e aqui eu abro um parêntese, para tirar a dúvida de algumas pessoas que dizem, mas como Jesus ficou 3 dias na tumba? Por que 3 dias? Iria ficar 3 dias e ressuscitar. Claro, existe a contagem normal, que é aquela contagem que a gente diz assim, na diária, a pessoa vai para um hotel, para uma pensão, aí fica de um dia para o outro. Ele entrou na quinta-feira e saiu no sábado. É uma diária. Mas existe a contagem inclusiva, ou seja, quando a gente diz assim, de hoje a 8 não são 8 dias, de hoje a 8 são 7 dias, mas quando a gente conta de hoje a 8, a gente vai dizer que são 8 dias. Jesus ficou 3 dias sepultado, ou seja, ele foi sepultado na sexta, contagem inclusiva sexta-feira, descansou no sábado completo e ressuscitou no domingo. Então, contagem inclusiva, 3 dias e não 3 diárias, como alguns querem supor. 3 dias. E Jesus ali ressuscitou, ele morreu, ele foi sepultado ali, e aquele momento foi especial na vida de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele ressuscitou no domingo, ficamos alegres porque ele ressuscitou no domingo, mas isso não estabelece domingo como o dia do Senhor. Ali sim, as mulheres respeitaram, todos respeitaram, inclusive Jesus Cristo descansando no sábado. Então, essa foi a bênção maravilhosa do sábado, que foi criado para nós por Deus, e não um domingo que foi criado por um homem chamado Constantino. Obrigado. Amigos, eu vou até virar aqui para a câmera. Talvez você que nos assiste tenha recebido essa instrução desde pequeno. Talvez você tenha nascido em um lar evangélico, que o domingo sempre foi guardado como um dia santo. Nós queremos convidar você a estudar a Bíblia conosco. Não estamos de forma alguma atacando aquilo que você recebeu como instrução, mas nós entendemos que, pela palavra de Deus, o domingo não tem como substituir o sábado. Inclusive, o sábado tem muitos desdobramentos, até mesmo proféticos, entre o sinal daqueles que são fiéis a Deus e daqueles que não são. Mas nós compreendemos a sua situação e convidamos você a estudar a Bíblia conosco, para que você tenha compreensão cada vez mais clara sobre o propósito e as verdades de Deus através de sua palavra. Voltando aqui agora, nós vemos aqui que às vezes parece uma loucura imaginar que o autor da nossa religião, ele ressuscitou, porque assim, o cristianismo é a única religião no mundo que prega a ressurreição
do seu Criador, né? Não tem outra. Buda está morto, Maomé está morto e por aí vai. Mas o cristianismo não. Cristo vive. Amém. E a lição, nosso guia de estudos, aqui que fala no aspecto da pedra removida, ela cita aqui algumas ideias, né, para que nós possamos continuar crendo que, de fato, Cristo ressuscitou. Uma delas diz que o fato de Deus ser Deus já também traz o pressuposto de que Ele pode ressuscitar a Cristo. A outra é que a tumba ficou vazia, as mulheres foram chamadas para ver. E, finalmente, a igreja cristã ela é fundada exatamente porque eles viram Jesus ressurreto. Pastor Luan, fala para a gente aí, por que a tumba está vazia traz esperança ao nosso coração? Tem um texto em 1 Coríntios 15 que diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. E a gente sabe que a nossa esperança não é vã porque Ele ressuscitou. Nós temos esperança, nós temos vida porque Ele vive. E nada melhor e mais justo do que você ter uma fé em alguém vivo, em alguém presente. E Cristo é esse Deus que ressuscitou. E eu acho interessante a grande questão, por exemplo, para Deus. Você já imaginou Deus morrer? Cristo é Deus, não é? Cristo não morreu? Se Deus, que é Deus, morreu, o que existe de impossível para Ele? Nada. Ele morreu e pela vida que existia inerente nele, Ele ressuscitou e Ele está aí para nos dá vida e vida em abundância. Então essa é a alegria, a esperança do domingo da ressurreição. Inclusive, pastor Salomão, esse é um dos mistérios que a gente vai começar a aprender um pouco no céu, né? Como é que Cristo entrega a sua vida e reassume novamente, né, amado? Exatamente. A Bíblia fala que Jesus Cristo, eu dou a vida e eu torno a tomá-la. A Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. A Bíblia diz que o Pai chamou Jesus. É verdade. Então, é um trabalho conjunto ali da Trindade. E a Trindade é um mistério. Mas o fato é que Jesus morreu e ressuscitou. Muitas testemunhas viram, você citou aqui algumas narrativas, né? Ele ressuscitou, ele foi visto, aqui você citou também que basta crer. Olha, qual é o problema de as pessoas não quererem acreditar na ressurreição de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo? Eles não querem porque não acreditam em Deus como Criador. Porque se acreditar em Deus como Criador dos céus e da terra, o Deus, quando diz assim, Deus criou, a palavra usada lá é bará. A palavra bará no hebraico é criar do nada. Se Deus criou do nada, Ele pode ressuscitar até mesmo do nada. Então, vamos acreditar que Deus existe. É mais fácil acreditar numa coincidência, numa explosão? Não, eu prefiro acreditar, porque crer na evolução é crer, é acreditar, é crer. Ah, mas aconteceu há 2 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões de anos atrás. Amigos, isso é crer, é acreditar. Eu prefiro acreditar que Deus criou. Assim como Deus criou, Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Glória a Deus. Escreve amém aí agora. Escreve amém agora aí nos comentários. E glória a Deus também. Amados, os discípulos fugiram. Todo mundo dizia que era corajoso, mas fugiram. E quem que está acompanhando? As mulheres. As mulheres que estão acompanhando, elas que tomam a iniciativa e Jesus se revela a elas. Que coisa maravilhosa, né? Existem muitos significados no fato de Jesus se revelar a essas mulheres. E tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui no guia de estudos, que assim, quando elas vão ao túmulo com um unguento para ungir a Cristo, elas não tinham noção de como iriam tirar aquela pedra que estava selando o túmulo. Mesmo assim, elas decidiram ir
lá ver e ungir o Senhor, isso mostra muita coisa para a gente, né? A gente precisa também valorizar o papel dessas mulheres e por que Cristo não aparece para aquele grupo inicialmente que estava ali perto dele, né? Pedro, Tiago e João, mas ele aparece para essas mulheres, né, pastor Luan? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que aquelas mulheres tiveram, com certeza, foi uma fé genuína. Por mais que tivessem um zelo ali com o corpo do mestre, mas enquanto alguns fugiam, elas estavam indo ao encontro do mestre. E pela graça de Deus, ele havia ressuscitado e ele se mostra a elas ressuscitado. Elas os viram. E é interessante que a lição, ela mostra que o testemunho da mulher não era válido. Por que será que Cristo aparece para as mulheres, sendo que o testemunho delas não era válido? Será que para Deus não era válido ou era para os homens da época que o testemunho não era válido? Exatamente, né? Mas aí Cristo traz exatamente essa ironia que a gente falou na semana passada, ele traz mais uma ironia para mostrar assim, olha, se fossem aqueles que estavam perto, isso poderia ser uma armação, mas das mulheres, os próprios soldados, né, como o pastor Salomão disse, né, a tumba vazia. Pastor Salomão, é muito significativo, né? A gente vê Jesus aparecendo para Maria, depois aparece para 2 discípulos ali no caminho de Emaús, e elas vão até os discípulos e procuram falar para eles, olha, nós vimos o mestre, mas qual é a reação deles? De incredulidade. Se esses discípulos estivessem querendo provar para os romanos, para os outros judeus, que Jesus Cristo havia ressuscitado, não havia essa situação. A Bíblia não ia declarar essa situação. Pelo contrário, eles estavam querendo provar que Jesus Cristo não havia ressuscitado. Eu não acredito, eu não creio. Você viu mesmo? Não, não pode. Tomé? Não, eu não acredito. Eu só creio se eu colocar as mãos nas suas, o meu dedo nas suas marcas. Eu quero ver. Alguns até criticam Tomé. Eu digo assim, Tomé foi um homem que queria ter a sua própria experiência, mas foi incrédulo. Como é que Jesus não ressuscitou se todos os indícios aqui mostram que os próprios discípulos queriam provar que ele não havia ressuscitado? A incredulidade. E Jesus chega e chama a atenção deles. Mas olha como foi esse encontro assim, ó. Olha como foi o encontro com Maria Madalena. Vou voltar um pouquinho. Na lição passada a gente falou lá do céu, dos anjos, naquela expectativa sobre a vitória de Jesus Cristo. Olha, vamos tirar Jesus Cristo desse sofrimento, vamos tirar ele da cruz. Nós já acreditamos que não precisa mais provar nada para a gente. Lúcifer é mau mesmo, o diabo é mau e Jesus Cristo é bondoso, maravilhoso. Mas olha essa cena aqui, na hora que Jesus chega para Maria Madalena. Jesus aparece para ela e aí ele fala, né? Ela não estava reconhecendo, chorando, os olhos inchados de lágrima, havia perdido o seu mestre, o seu amigo. Aí Jesus diz, Maria. Aí Maria olha e vê que é Jesus, corre para abraçar ele. Ele dá 2 passos para trás e diz, não me toques, porque eu ainda não fui ter com meu pai. Essa frase toca muito meu coração e toda vez que eu falo dá vontade de chorar, porque Jesus deixou o céu esperando para dar um recado, para que Maria falasse com os discípulos e alentasse o coração deles, dizendo, eu digo aos discípulos que eu ressuscitei. Jesus deixa o Pai esperando, deixa o Espírito Santo esperando, deixa os anjos. Os anjos estavam prontos para cantar, Hosana, Hosana, a Deus nas alturas. Eles queriam cantar, e Jesus Cristo próprio queria ouvir do próprio Pai aquela declaração, filho, você venceu, você redimiu a humanidade, mas ele deixou o céu esperando para poder mandar dizer aos discípulos que ele havia ressuscitado. E olha a decepção, os discípulos não acreditaram. Que coisa tremenda, né? Pensar dessa forma
muda a nossa perspectiva de ver o Evangelho, muda o nosso sentido de cristianismo hoje. Eu fico pensando aqui, queridos amigos e vocês que nos assistem aqui, o seguinte: Cristo, ele quer confortar os discípulos, ele quer renovar, e algo que ele já havia predito várias vezes. Eu tenho certeza que os discípulos não teriam como bolar uma história como essa. Eles não teriam, porque eles estavam com medo, estavam todos acovardados. A mente deles não raciocinava direito. Eles estavam querendo preservar a vida deles e por isso estavam escondidos. Como é que homens medrosos iriam montar uma história dessa de ressurreição e sair com ousadia para enfrentar todo mundo se Cristo não tivesse ressuscitado? Isso é impossível, humanamente falando, de acontecer. É ilógico, né? É ilógico. A gente olha Cristo quebrando a estrutura, quebrando o padrão para poder animar os seus seguidores agora com a mensagem da sua ressurreição e também da sua volta. E a gente observa que, ao mesmo tempo que ele conforta, ele coloca diante dos discípulos e de cada um de nós uma responsabilidade. Porque muitos não tinham visto, muitos não tinham aprendido nada do que Cristo tinha ensinado, mas agora os discípulos seriam os porta-voz. Queridos, que responsabilidade Cristo deu para os discípulos e essa responsabilidade também, como é que ela chega até nós hoje? É verdade. Imagina aí, Cristo não ressuscitou, né? Imagine essa frase aí, Cristo não ressuscitou. Os discípulos então vão e pregam o evangelho e morre por uma pessoa que não ressuscitou, que eles não tinham nenhuma convicção. Era tudo uma mentira e agora eu vou arriscar minha vida e vou morrer. Paulo, um encontro com Jesus Cristo, né? Paulo, que era perseguidor dos cristãos, está aí na história. Ele matava e agora ele vai ser decapitado, ter seu pescoço cortado, porque ele acreditou algo que não era real. Pedro pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo. Olha que coisa. Eles cumpriram a pregação do evangelho apesar de todo o sacrifício, de toda a dor, de toda a angústia por uma verdade que eles presenciaram e eles transmitiram. Ninguém morreria por uma mentira, né? Rapaz, Pastor Luan, que missão eles recebem e como essa missão também é nossa? Aqui em Marcos, Deus nos dá a grande comissão, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é interessante que antes de Cristo dar essa missão para eles, que também é uma missão nossa, Cristo ele repreende: olha, vocês não acreditaram, eu não falei que ia ressuscitar, Maria não me viu, e ela não falou que me viu, por que vocês não acreditaram? E agora Cristo fala: ó, vai agora e conte para todo mundo. E é interessante que no Evangelho de Marcos, que tem muitos milagres de Cristo, ele muitas das vezes fala assim: olha, não conte para ninguém, não conte isso para ninguém, agora chegou a hora de contar. E o que é que temos que contar? Um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e abundância. E é isso que Deus fala agora: a missão é nossa, era deles, mas continua sendo nossa tanto quanto foi deles. Nós não vimos a Cristo, mas bem-aventurado aquele que não viu e crê. E a missão continua sendo nossa de tal maneira tanto quanto era deles. E essa missão ela vai se cumprir. E Deus nos dá, aí continua aqui em Marcos, né? Que Deus vai nos dar poder e Ele que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Então essa missão é algo que é o que move. É a nossa esperança tá na missão dele voltar, nos levar, transformar nosso corpo. E se a gente morrer, a gente tem a esperança da ressurreição. Assim como ele ressuscitou, o que vai acontecer com os mortos? Vão ressuscitar também. Pastor Salomão, Jesus disse que eles deveriam ir pregar o evangelho. Teve uma lição no nosso trimestre, onde Marcos ele fala exatamente sobre o evangelho, e ele apresenta Cristo como sendo o evangelho. De que formas hoje eu posso
mostrar o Evangelho, que é Cristo, aos meus amigos no trabalho. Às vezes nós temos jovens que podem estar tendo dificuldade de testemunhar, de falar desse Evangelho na faculdade, pais que estão com dificuldade. Como é que a gente pode ser transparente, ser simples ao levar essa missão para a nossa vida? Primeiro, nós não somos superiores a ninguém. Nós somos seres humanos iguais, mas nós fomos incumbidos de levar o Evangelho para as pessoas. E o Evangelho pode ser levado de diversas maneiras. Através da nossa vida, o nosso comportamento, a maneira com que a gente fala com as pessoas. A gente pode levar o Evangelho aprendendo novas línguas, como foi colocado aqui para os discípulos, vão e falem novas línguas. Para quê? Para que as pessoas possam entender. Não são línguas estranhas, línguas estrangeiras. A gente pode, como disse aqui a lição, ajudar as pessoas que estão hoje nas angústias, na depressão, no desespero, dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. A gente pode entregar um livro, a gente pode simplesmente chegar para alguém e dizer: Jesus Cristo te ama. Olhar as pessoas com cabeça baixa e dizer assim: estou aqui, tenho o meu ombro para você colocar aqui e chorar. Eu estou aqui para ajudar você. É por isso que, pela graça de Deus, Deus me transformou num pastor para poder ajudar as pessoas, inclusive ajudar as pessoas a ajudarem outras. Que lindo. Amigos, o nosso tempo já avançou. É uma dor no coração, né? Uma lição tão linda. A gente poderia falar muitas coisas ainda, mas eu tenho certeza de que ao longo desse trimestre o Senhor falou ao nosso coração. E Jesus, ele, ao mesmo tempo que dá essa missão para os discípulos, acompanha a promessa dele de estar conosco pelo seu Espírito, porque muito em breve ele vai voltar, né, Pastor Luan? Amém. Eu quero que vocês deem as considerações finais aos nossos irmãos, amigos que nos assistem nesse momento. Pastor Luan. Eu queria fazê-la, a minha consideração baseada num comentário que você fez. Que agora você comentou que quando as mulheres foram ao túmulo para terminar o processo ali de embalsamar, de certa maneira, elas não tinham noção de como que elas iriam rolar aquela pedra. Eu fiquei matutando isso comigo, realmente, eu nunca tinha parado para pensar, mas elas foram pela fé. Chegando lá, a pedra já havia sido rolada. Então, diante da missão que nós temos, tem pedras, tem montanhas, mas, amigos, só vai. Deus, ele vai, se Deus não abrir o mar, Deus vai fazer com que você ande sobre as águas, Deus vai mover as montanhas, e a gente tem que ir pela fé e deixar as consequências com Deus. Fale e não te cales. Obrigado, amigo. Pastor Salomão. A mensagem de Jesus Cristo para os discípulos ecoa nos nossos ouvidos, naquilo que a gente vê hoje em dia, porque ele disse: vão, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa invade meu coração. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu não sei o que dizer. Tantas vezes as pessoas aflitas, querendo uma palavra de conforto, e eu não sei o que dizer, mas sabe por que eu vou? É porque Jesus disse assim: estou convosco todos os dias. Então devemos ir e falar às pessoas e ajudar as pessoas, fazer com que elas compreendam, elas entendam que existe um Deus de amor, um Deus que morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar para nos buscar. Essa esperança do céu é que move os nossos corações. Amém. Queridos amigos, eu não sei se você prestou atenção, mas é somente hoje que a capa do nosso guia de estudos faz sentido, que é Jesus saindo do túmulo. Você e eu, infelizmente, não tivemos o privilégio de ver essa cena, mas nós teremos a oportunidade, a alegria de ver outra cena muito maravilhosa, que será o retorno de Jesus em glória e majestade. Até que ele venha, você e eu temos uma missão:
Talvez existam pessoas perto de você que não conhecem aquilo que você conhece, que não vive aquilo que você vive e que não tem a esperança que você tem. Pelo poder do Espírito Santo, nós gostaríamos de convidar você a se desafiar, a se ousar, a se entregar para ser um instrumento de salvação na vida de mais uma pessoa. O nosso desejo é que isso se cumpra na sua vida e que quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu, todos nós estejamos de braços abertos e possamos exclamar juntos: esse é o nosso Deus e quem nós aguardávamos, e na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Muito obrigado pela sua companhia ao longo desse trimestre. E olha, se prepare, porque no próximo trimestre nós vamos estudar umas cartas do evangelista João. Vai ser uma grande bênção e eu quero você conosco. Amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Pastor Salomão, ore para a gente para concluir o nosso estudo, por favor. Sim. Amado Deus, obrigado por nos dar esse privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Obrigado pela ressurreição que garante a nossa salvação, a nossa ressurreição. Obrigado porque Ele vive, obrigado porque Ele voltará para nos buscar e já te agradecemos, alegres, no nome de Jesus. Amém. 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 Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor